Pessoas na internet que tem esse lado, como fazer SEO. Hoje a gente vai falar sobre SEO de voz, ou como fazer SEO para Alexa. Como fazer a Alexa responder uma pergunta sua, ou como você responder uma pergunta para aparecer dentro da Alexa. Cara, seria muito fácil se a gente respondesse perguntas para Alexa, mas a Alexa tem algumas restrições. Então, por exemplo, você não pode responder conteúdo sensível, né, relacionado a, sei lá, assuntos como violência, política, assuntos médicos, críticos, que é o que já acontece dentro do próprio Google. Então a gente tem Your Money, Your Life, seu dinheiro, sua vida. Então você não pode dar, por exemplo, dicas financeiras, sei lá, você quer ganhar dinheiro, joga no Tigrinho. Não pode, você não pode usar esse tipo de coisa dentro do Google. E mesmo também para os assistentes de voz como a Alexa. Eu estou colocando a Alexa, mas tem o Google Assistente, tem a Siri do iPhone, então, enfim, tem vários assistentes de voz. A Alexa foi uma das pioneiras, né, que a gente já sabe. Então, é a mais famosa, talvez seja a que as pessoas mais tenham dentro da casa. Então, tu pode fazer qualquer pergunta para ela. Tem algumas coisas já programadas na base de dados dela. Então, se você perguntar, por exemplo, sobre o clima, não tem como você responder, você como usuário responder sobre isso. Mas quando é uma pergunta que geralmente não está tão disponível, né, o conteúdo na internet, tu consegue colocar uma resposta dentro da Alexa, tá? Então, eu vou explicar como que você faz isso, mas eu também vejo a Alexa muito para esse local, nessa pegada que eu vou trabalhar com vocês, tá? Até para vocês entenderem como que a Alexa faz sugestões de empresas locais ou de serviços locais. Tem meio que um pulo do gato para você aparecer ali. Eu vou mostrar onde que você deve se cadastrar para você aparecer também dentro da Alexa. Mas resumindo, essa aqui é uma série de vídeos, tá? Onde a gente está falando sobre AEO SEO, respostas, né? Answer Engine Optimization, respostas otimizadas para mecanismo. Pode ser qualquer mecanismo, tá? Então a gente está falando da Alexa, mas a gente falou de ChatGPT e a gente já falou também do próprio Google, tá? Como pegar os destaques de SERP do Google, tá? E sempre que a gente está respondendo uma resposta, tem que ser concisa e tem que estruturar essas informações de uma forma objetiva, tá? Então, como fazer AEO SEO? Para você fazer AEO SEO, você tem que otimizar as suas respostas até 300 caracteres. Essa seria uma maneira de você escrever um texto sobre isso ou de trabalhar melhor a resposta. E aí, no vídeo 1 no vídeo 2, eu bati muito na tecla, tá? Nessa estratégia aqui dos snippets, tá? Que a gente precisa, sempre que for responder uma pergunta dentro de um texto do teu blog, responder em até 300 caracteres, tá? Isso aqui muito baseado no Feature Snips, que é aqueles destaques de SERP, da posição 0, tá? Então, meio que já estava óbvio que isso ia rolar, que também seria uma das técnicas para a gente otimizar para voz, para mecanismo de voz, tá? Então, muito se fala sobre isso aqui, tá? Sobre aprimorar teu site para pesquisa de voz. Como que faz para otimizar e etc, para pesquisa de voz. E aí você vai colocar no Google, vai vir um guia completaço de pessoas que não te ensinam nada sobre isso, tá? Até o próprio guia aqui sobre... como que chama esse journal? Search Engine Journal que o senhor comprou. Ele tem aqui um guia completo para a Amazon Alexa SEO. Eu li esse guia, cara, sem pé e sem cabeça, sabe? Aqui explica a história da Alexa, que ela foi criada em 2014, etc. Tem umas informações úteis. Mas aqui fala na verdade, da predisposição da Alexa a indicar produtos de dentro da Amazon, afinal ela é da Amazon, principalmente aqui o Amazon Choice, né? Então, os produtos com esse selo são indicados pela Alexa, por exemplo. E tem como o usuário comprar de dentro da Alexa, né? Se tiver um cartão cadastrado ali, fazer uma compra, tá? Isso é bem legal. Então, isso diz muito sobre você fazer SEO dentro da Amazon. Se você vender um produto lá dentro, você tem que fazer SEO lá para dentro, tá? Para você pegar esse selo. Não tem muito que uma regra, tá? Mas, basicamente, é você fazer otimização para dentro dos produtos da Amazon. Então, seria parecido com uma otimização de e-commerce, tá? Para você ter esse selo e você também precisa ter avaliações, boas avaliações para a Amazon indicar você. Fora isso, tem o SEO local para a Amazon. Então, se você tem uma empresa física, um serviço que as pessoas podem ir até você, você tem como fazer também SEO. Que aqui entra muito aqui, ó, o site de diretórios que a Amazon raspa esses dados, que principalmente é a Help, tá? Então, a Help é o site que a Amazon tira praticamente todos os dados, tá? Então, já te adianto, meu caro gafanhoto, que você vai ter, se você tem uma empresa local, se você é disso local, que você vai ter que se cadastrar na Help, tá? Então, esse aqui é o diretório da Help, ó, até coloquei aqui. E a Amazon, ela vai tirar dados, tá? Ela tira dados do Google My Business? Não. Pode ser que ela tire, mas não temos essa fonte confirmada, mas da Help nós temos, tá? Porque ela aponta aqui pra gente, ó, Help, Help, Help. Então ela tira dados da Help. O que é a Help? A Help é um diretório, tá? Então você tem que cadastrar a tua empresa aqui. Dentro de São Paulo, a Help é mais usada e tem mais empresas cadastradas ali, tá? Eu não sou muito fã de diretórios, mas
partindo do pressuposto que eu posso aparecer dentro da Alexa, se a minha empresa for cadastrada na Help, eu quero aparecer aqui, tá? Para empresas do interior do estado, tem pouca informação. Então, é até legal se você ir do interior de São Paulo, do interior, não sei de qual estado que você está, se você está fazendo otimização local, cadastrar dentro do diretório da Help. Não é tão fácil, não é toda empresa que entra aqui, tá? Mas é excelente essa ideia de você entrar aqui e saber que a Alexa ela tá puxando os dados daqui. Então, tua empresa pode ser recomendada pela Alexa, tá? Então, daquele artigo ali, a informação mais útil que eu tirei foi isso, tá? E depois eu fiz alguns testes, principalmente aqui de restaurantes em São Paulo, tá? Que aí eu fui fazendo vários testes, restaurante perto de mim, restaurante perto não sei de onde, restaurante não sei do que. E ela foi tirando realmente os dados da Help. Não é sempre que ela tira da Help, mas a grande maioria das informações ela vai tirar aqui da Help. Então eu falei, meu, é isso. Tem que cadastrar na Help, tá? Mas fechou. Esse seria também a grande sacada para aparecer ali, tá? Fora isso, galera, tem algumas coisas mais mirabolantes que dá para você pensar e forçar a Alexa a falar sobre a sua empresa, tá? E aí eu tava vendo que ou ela vai pegar a base de dados da Help, tá? Ou ela vai se basear, então aqui tá meio que como que ficou a ficha que eu tava cadastrando na padaria dos meus pais, tá? Porque ou ela vai pegar da Help, ou ela vai se basear pela quilometragem de distância, tá? E pensando nisso, a Amazon tem um serviço local de mapas. Então dá para você marcar a tua empresa dentro do mapa da Amazon, colocar esse mapa dentro do site. Então você tira ali o mapa do Google e coloca da Amazon através. Então você precisa de uma API para isso. E você também consegue colocar rotas personalizadas. Então vamos supor que por um obséquio alguém peça a rota da tua empresa aqui pelo celular, né? Ou pela Alexa, e a Alexa vai direcionando. Então tem como você fazer rotas personalizadas com esse serviço da Amazon. Aí a Alexa vai indicar. E tem como você fazer um cerco. Então vamos supor que a sua empresa está aqui, no meio de São Paulo, e aí você vai demarcando as coordenadas geográficas e fazendo um cerco dentro do Amazon Location, que é uma das formas também da Amazon puxar a localização da sua empresa, tá? Porém, entretanto, todavia, isso tem um custo, porque fica dentro da Amazon AWS, não é uma coisa tão fácil de se configurar, mas eu nem vou ensinar o passo a passo, porque talvez não seja aplicável para todo mundo, talvez nem seja aplicável para todo mundo, mas seria uma maneira de dar uma forçadinha ali, né, já que a Amazon ela indica por localização, de você marcar e delimitar a localização dentro da Amazon AWS para ver se a Alexa vai puxar isso, tá? Então, aqui você faz a sua conta da Amazon AWS, você faz o cadastro, coloca os seus dados verdadeiros, os dados cartão de crédito você já tem que colocar, e aí você coloca aqui o suporte basic, tá? O básico gratuito, que aí você pode utilizar, se eu não me engano, 3 meses gratuitamente, tá? E dependendo da quantidade de requisições, tá? Até 1.000 requisições você vai pagar, sei lá, 20 centavos de dólares, por exemplo, para as pessoas que pedirem as informações sobre a sua empresa. Basicamente vai ser isso. Então, tem um custo, tá? Tem um custo para você aparecer ali dentro. Não é de graça, tá? Mas, no entanto, é uma das maneiras de você aparecer. Eu vou mostrar o serviço para vocês, se eu não me engano, sabe aqui, ó. Amazon Locate Service, tá? Então, tem como você fazer polígonos personalizados, marcando ali a tua empresa, delimitando a tua empresa para dentro da base de dados da Amazon, tá? Aí você faz isso através do serviço da AWS. Cara, até que ponto que isso é interessante, tá? Se você quiser fazer realmente uma coisa mais personalizada, uma rota mais personalizada, isso aqui vale super a pena, tá? Aqui a gente já tá saindo um pouco do SEO de voz e tá indo pro SEO de geolocalização e para SEO local. Mas é uma forma de você delimitar, né, o local ali onde está a tua empresa. E aí você vai entrar aqui, ó, dentro aqui, ó, da Amazon AWS, que é o serviço da Amazon. Você vai vir em cerca geográfica, tá? E aí você vai ter que fazer uma cerca geográfica. Deixa eu ver se ela tem um exemplo aqui para me dar. Eu vou pegar o exemplo para vocês verem como que é a cerca geográfica. Senão vocês vão achar que eu tô delirando. Coloquei aqui, ó. Você vai fazer nesse formato aqui, ó, Future Collection, tá? Aí você vai fazer a geometria em polígono. É igual um das estruturais que você fez do seu site, tá? Que você vai marcar a geolocalização com esquemas. Aí você coloca as coordenadas, tá? Esse arquivo aqui você baixa em TXT e aí você coloca dentro da Amazon Location, tá? Deixa eu voltar lá. Então aqui, ó, você pode adicionar a cerca. Você vai procurar o seu arquivo TXT. Esse aqui, né? Vai colocar ele aqui. Aí ele vai falar se tá certo, se tá no formato certo e pum, você adiciona a cerca geográfica, tá?
Tem um tutorial deles aqui, galera. Eu vou deixar para vocês verem. Quem tiver o interesse no Amazon Location e quiser fazer, na verdade, essa otimização de georreferência, né? É legal, mas até que ponto que é legal? Porque você também consegue fazer isso com dados estruturados dentro do teu site. Mas é uma das formas, tá? Que eu pensei aqui dentro. Mas é isso, tá? Fora isso, tem 3 coisas ainda que se falta a se fazer quando o assunto é pesquisa por voz e aparecer dentro da Amazon, né? Que obviamente seria responder perguntas, tá? E como responder essas perguntas? Tu vai responder dentro do teu site, ou também através de menções em outros sites também pode funcionar. Não necessariamente dentro do seu site, né? Mas aqui estamos então. A gente já fechou o quilômetro de distância. E aqui a gente está falando muito sobre a otimização de esse local, que é o NAP. Então, nome, endereço e telefone, tá? Name, address e phone. Né? Aqui é uma das técnicas mais utilizadas para esse local, porque a gente precisa de uma consistência de informações que estão dentro do site, dentro das redes sociais e dentro dos diretórios da internet. Então, se atualizar um telefone, se atualizar o endereço da tua empresa ou do teu serviço, você tem que trocar em todos os lugares e isso tem que ter consistência, tá? Então, uma das otimizações locais que realmente é ouro, vale mais a pena para esse local, é a técnica de NAP, tá? Se você não sabe, vai estudar. Mas se você conseguir realmente fazer a sua otimização geográfica e realmente colocar ali dentro da base de Google qual que é o endereço, qual que é o seu telefone exato, você está otimizando isso também para outros dispositivos, não só o Google, mas qualquer outro dispositivo de voz, tá? Porém, entretanto, tem que ter essa consistência de informação, tá? Se não tiver essa consistência de informação, você tá fudido. Tô brincando. Mas, por exemplo, o SEMrush e outras ferramentas de gestão local tem como puxar o NAP e ver se realmente tem essa consistência, essa falta de consistência de informações e aí você trabalhar em cima disso, né? É um tipo de otimização de gestão local e talvez a mais importante de todas, tá? Então, sempre a gente vai colocar o endereço, a gente coloca na rede social, Facebook, Instagram e LinkedIn. Você vai colocar dentro do teu site, tá? Dentro do teu site faz a marcação também, ali em polígono das coordenadas geográficas. Lá no rodapé também você coloca as informações sobre endereço, telefone, tá? E o nome da empresa. Depois o nome da empresa também de novo. Dentro do Google Meu Negócio, dentro do Bing Place você também coloca. E dentro de qualquer diretório, principalmente o Help. O Help, tá? Que eu acabei de falar. Fazendo isso, grandes chances, tá? Grandes chances de aparecer. Porque a gente está trabalhando muito aqui na questão da distância, e aí lembra que Alexa ou qualquer outro dispositivo que for indicar uma empresa local vai considerar o fator de distância para te indicar, tá? Mas fora isso, a gente vai voltar para a premissa e para o suco desse curso, que é o EOSEO, tá? Que é para você responder as coisas, tá? A gente já sabe há um bom tempo, no último vídeo, eu falei que o ChatGPT está utilizando os dados estruturados como fonte, tá? Mas para esse local, como eu falei, Google Meu Negócio e Bing Place, cadastra lá. Depois, trabalhe palavras-chave de cauda longa, que são perguntas, né? E aí você vai responder isso num tom conversacional, até 300 caracteres, tá? Você pode utilizar lista, bullet points, que são listas não numeradas, e trechos, né? Parágrafos, com até 300 caracteres, tá? É o básico do básico, mas é o que funciona quando o assunto é otimização para mecanismo de voz. Beleza? Como obter essas perguntas, tá? Obviamente, você deve conhecer que eu já posso ter criado a melhor ferramenta de SEO do último ano para criação de textos, para criação de conteúdos. E eu estou fazendo alguns testes aqui nessa parte de pesquisa de palavras-chave, tá? Para filtrar algumas perguntas que têm a ver com o meu nicho. Então, meu nicho é SEO, né? Então, utilizando aqui a premissa de como fazer SEO, e utilizando a premissa que eu queira mais clientes, tá? Seria interessante eu responder perguntas que tem uma problemática, ou que eu possa dar uma solução para trabalhar minha autoridade, claramente. Né? Então, sei lá, como fazer SEO para e-commerce, ou como fazer SEO para um site que está em queda. Se eu responder esse tipo de pergunta, isso aumenta a minha chance de conversão, porque alguém pode acessar essa pergunta, né, dentro do ChatGPT, dentro da Alexa, ou em qualquer outra base de dados que a pessoa pode perguntar, sei lá, ou qualquer outro mecanismo, e acessar essa resposta minha, tá? E eu vou trabalhar isso dentro do meu site, através do conteúdo de um blog, por exemplo, tá? Ou um conteúdo de FAQ. Eu posso estruturar meu texto em formato de FAQ, também é totalmente possível. Mas por que fazer isso e como fazer isso, tá? Porque eu poderia responder uma pergunta bem genérica, o que é SEO? E eu vi que na base de dados da Alex tem o que é SEO, mas como a uma pergunta é tão genérica, talvez ela busque informações de entidades já consolidadas, né?
ou até mesmo de sites de grande autoridade, como o Wikipedia, porque eu acabei de fazer esse teste perguntando o que é SEO e ela pegou uma resposta do Wikipedia, por exemplo. O que me faz pensar é que também é legal você ter alguma coisa dentro do Wikipedia, algum texto seu, uma biografia, tá? Enfim, mas esse assunto para outro vídeo, tá? Mas você vindo dentro do Contentor, colocando como fazer alguma coisa, então eu vou colocar como fazer SEO, tá? Você vai vir em cauda longa, você vai vir sem palavras e gerar ideias. O Contentor, ele vai tirar ideias, na verdade 100 ideias ali de o que fazer, né? O que responder, perguntas para se responder. Eu já tinha gerado antes, vocês viram. E aqui tem, ó, como fazer SEO para ranquear no Google Negócios, como fazer SEO para pequenas empresas, como fazer SEO para YouTube, como fazer SEO passo a passo, como fazer SEO off-page, como fazer SEO para melhorar a velocidade do meu site, tá? Então, como fazer SEO para snippets em destaque. Eu já respondi isso no vídeo 2. Como fazer SEO para reduzir a taxa de rejeição. Como fazer SEO para dropship. Enfim, tem muitas coisas, tá? Muitas perguntas que eu vou baixar no Excel. E isso aqui vai virar conteúdo para o meu site. E às vezes as pessoas não têm muita ideia do que fazer conteúdo, principalmente sobre caudas longas. E você que está começando um site, prefira fazer caudas longas, mesmo que você não esteja fazendo otimização para respostas. Caudas longas, galera, é uma das melhores formas de você começar a ranquear dentro do Google ou de qualquer outro mecanismo, tá? Então, prefira caudas longas. Eu baixei, já subi para uma planilha aqui, tá? Você vai ver aqui as minhas 100 ideias de long tails, ou melhor, caudas longas, tá? Aqui tem pergunta pra caraca, então, sei lá, como fazer SEO para restaurante, para hotel, para imobiliária, para dentista, tá? No SEMrush, você pode tacar isso, e aí você vai falar assim, pô, mas não tem volume? A gente não tá pensando em volume aqui, tá? A gente tá pensando em responder perguntas que podem ser encontradas por outros mecanismos, a não ser o Google, tá? E pasmem, às vezes não tem nada de volume e tem acesso. O que é contraditório e faz pensar, será que o volume é uma coisa tão importante para você considerar quando você está selecionando uma palavra-chave? Talvez não. Principalmente para esse local, talvez não, tá? Então, eu baixei aqui, tudo isso vai virar um conteúdo depois. E como fazer esse conteúdo? Depois eu vou vir aqui dentro do gerador de artigos. O Thiago já colocou, tá bem beta, tá? Tá bem beta. Eu ainda tô otimizando. Mas todas as respostas, então, para AO e SEO já vão estar aqui dentro do Contentor. Pá! Thiago fez um bom serviço, trabalhou bastante de uma semana para cá, porque eu lancei o vídeo no outro sábado, a gente tá nesse sábado, então literalmente faz 7 dias que lançamos isso aqui. A gente tá melhorando ainda, mas tá dentro daqueles padrões e diretrizes. A gente tá acertando o prompt para dar respostas ainda melhores, tá? Mas já tá meio que pronto, então todos esses textos aqui já estão meio que pré-formatados com prompt para dar um conteúdo muito bom para vocês colocarem direto no site, obviamente, revisem. Não precisa nem falar isso, tem que revisar qualquer tipo de conteúdo, seja humano ou seja de IA, tá? E aí você vai fazer, então, galera, essa extração da base de dados e depois gerar um conteúdo em tom conversacional com até 300 caracteres. Então, você vai falar como fazer SEO para pequenas empresas. Aí você vai colocar uma resposta de até 300 caracteres. No vídeo 2 eu dou, tipo, passo a passo de como fazer esse texto. Tá? Então, serve para o ChatGPT, mas serve para qualquer outro tipo de mecanismo de pesquisa, tá? Fora isso, dentro do teu site, tem que ter essas duas coisas, tá? Pelo menos. Marcação de dados estruturados. Se você for uma empresa local business mais person. Pelo menos, de dados estruturados. Pelo menos, tá? Agora, se você for, sei lá, um serviço médico, tem o dados estruturados de medical service, que aí dá para você colocar que é mais específico, tecnicamente seria melhor para o teu site. Aí você coloca o medical service dentro do seu site, né, da página de serviço, e coloca o cima de person, tá? Isso já melhora as respostas fornecidas pelo assistente de voz, porque, pasmem, eles também usam dados estruturados, tá? Então, implementar dados estruturados hoje meio que é uma exigência para o teu site todo. Se é uma coisa que você ainda não fez, por favor, faça. Isso ajuda você a ter esses destaques, e principalmente para sair dessa bolha que é o SEO, que às vezes você só fica conteúdo, backlinks. E aí você não vai para coisas mais técnicas como os dados estruturados. Então, é isso, tá? O Google Assistente, o Siri e a Siri, né, da Apple, já usam os esquemas. Então, meio que é óbvio que a Alexa também vai usar os esquemas. Não é confirmado, isso aí é vozes da minha cabeça. Agora, a Alexa vai usar os esquemas. Mas sim, tá? Grandes chances de estar utilizando os esquemas, porque o ChatGPT a gente viu na aula 2 que está usando. Então é isso, tá? Depois, seja consistente. Eu vou falar de novo do NAP. Endereço, horário de funcionamento, avaliações, nome da empresa. Tem que estar tudo correto dentro do seu site. Não minta, não está mais funcionando, porque depois você vai pegar essas informações, vai colocar dentro dos sites estruturados, é uma mentira.
Então, eu até gravei um curso falando que dá pra fazer autores fakes. Não, por favor, não faça mais. Prefiro uma pessoa real. Isso tem dado mais certo do que pessoas fakes. Resumindo tudo isso, então você tem que fazer um texto com perguntas que são otimizadas pelos mecanismos de busca, respondendo até 300 caracteres, uma resposta concisa e uma boa resposta, tá? Isso já ajuda você a otimizar para assistente de voz. Fora isso, o site tem que ter dados estruturados. Fora isso, você também pode vir aqui, ó, dentro do diretório do Help, se você for um serviço, uma empresa local, se cadastrar dentro da Help, que você já está fazendo uma bela otimização para você aparecer aqui na redondinha, tá? E é isso. Eu tô acabando esse vídeo por aqui. Provavelmente essa série. Tem mais coisa para fazer. Tem otimização para TikTok, tem otimização para YouTube. Não vou entrar tanto nesses méritos agora, porque eu vou começar um treinamento de SEO local, principalmente para site de aluguel. Então, as pessoas que querem um modelo de negócio bem lucrativo e SEO de cara, talvez seja mais lucrativo. Sinto lhe dizer que eu vou participar do treinamento, mas eu não vou dar esse treinamento porque meio que foge aos meus princípios. Treinamentos pagos, então todo o conteúdo aqui geralmente é gratuito, mas eu tô trabalhando muito nessa onda de certificar pessoas e também de pegar pessoas que realmente estão interessadas a fazer SEO. Então pode ser que eu comece a monetizar a partir de agora algum tipo de conteúdo, pode ser. Mas quem vai dar esse primeiro treinamento vai ser o Lucas Ferraz. Afinal, ele tem 9 anos de experiência em SEO, principalmente ele chegou ali a ter mais de 100 sites de aluguel, faturou os milhõezinhos dele lá, belezinha. E ele tem mais do que propriedade, tá, de ministrar esse treinamento. Então, o treinamento vai ser dele, mas eu vou organizar tudo aqui, até pra gente filtrar pessoas que realmente não vão destruir a nossa SERP. Porque, por exemplo, eu tô na SERP de um estado, que vocês vão saber lá dentro, e se você entrar nesse estado, você vai me atrapalhar, tá? A mesma coisa acontece com o Lucas Ferraz, ele vai ficar só em BH, por exemplo, fazendo site de aluguel. Então, meio que a gente já se conhece. Quem tá fazendo site de aluguel, pra gente não atrapalhar o coleguinha, porque, infelizmente, não tem espaço pra todo mundo para essa modalidade, porque se eu lanço um treinamento disso, um curso disso, vai virar um spam gigantesco dentro da SERP. Então, não é uma coisa que geralmente a gente abre publicamente, mas é sim uma das formas mais lucrativas de você ganhar dinheiro com a SEO, com certeza é essa. Mas a gente só vai ensinar 10 pessoas, vai ser isso. A gente vai limitar. A gente tem 27 estados no Brasil, poucas cidades ali com mais de 400 mil habitantes, então seria interessante você fazer essa técnica também para cidades com mais de 400 mil habitantes, até para você receber bastante lead, porque não dá para você receber 3 leads por mês também, não é tão interessante, tá? Então fazer esse local para certos tipos de regiões também é interessante, a gente vai passar os nichos, a gente vai passar a técnica para filtrar as cidades do Brasil, e é isso, o link vai estar na descrição aqui, então preenche o formulário que eu provavelmente vou chamar você e eu vou selecionar só 10 pessoas. Eu espero que sejam 10 gênios ali que me ajudem, a gente vai formar um grupo e durante o ano todo a gente vai falar sobre site de aluguel, sobre esse modelo de negócio. No YouTube eu não vou falar, esqueça. Eu fiz um vídeo já mostrando, mas não é um tipo de conteúdo que dá para toda pessoa entrar, infelizmente, porque